Fala galera, sejam todos bem-vindos. Professor Luan Santana na área. Mais uma aula da plataforma Vem Enem. A aula de hoje é aula número 2, Geometria Espacial, cilindro, meu garoto. Vamos começar? Então o nosso roteiro de hoje é o seguinte, ó. A nossa aula está dividida em 4 momentos. Primeiro momento, vamos trabalhar a definição do cilindro, o que é, como surge e tal, reconhecer. Depois iremos falar dos elementos importantes no cilindro, cálculo de área total, lateral, área da base e, por fim, falar do volume e fazer aplicações também. Tá, beleza? Então, esse é o nosso mapa da aula de hoje. Vamos começar a nossa aula falando da definição de cilindro. Vamos lá. Então, a definição é o seguinte, galera. Considere esse eixo vertical. E aí, nesse eixo vertical, tu tem aí esse retângulo. Observa que ele está aqui, ó, o lado do retângulo, ó, tá tocando aqui no eixo vertical, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retângulo e vou rotacionar em torno do eixo, formando um ângulo de 360 graus. Então eu vou girar esse retângulo em torno do eixo uma volta completa, 360 graus, beleza? Aí, olha o que acontece. A altura desse retângulo, bem aqui, que eu tracei de azul claro, vai representar uma medida que eu vou chamar aqui de G, e esse G vai ser chamado de geratriz, beleza? Aí, quando eu vou fazer essa rotação de 360 graus, galera, quando eu fizer essa rotação de 360 graus, vai gerar aqui uma figura. E Luan, e qual é a figura que vai gerar? Essa, bem aí, galera. Essa figura espacial que vai ser gerada a partir da rotação de um retângulo que você vai chamar de cilindro. Então, o cilindro ele vai surgir com a rotação de um retângulo em torno de um eixo vertical. É muito fácil identificar essa figura no dia a dia. Lata de óleo, lata de leite, todos esses exemplos que eu citei, tem essa cara aqui, essa forma do cilindro, beleza? Por isso que o cilindro, galera, eu posso chamar também de cilindro de revolução, porque eu gero ele com a rotação de um retângulo em torno de um eixo, tá beleza? Agora vamos lá, Luan, quem são os principais elementos dessa figura que eu devo saber para a prova do Enem, né? Quando a gente já pensa na resolução de questão. Vamos lá. Os elementos são 3. Primeiro, a distância entre as duas bases vai ser esse rapaz bem aqui, o H, vai ser a altura, beleza? A altura do cilindro é a distância entre as duas bases. Agora, observa com carinho aqui, galera. As duas bases que eu estou destacando aqui, a de cima de amarelo, elas têm a forma de um círculo. Então, o cilindro é caracterizado pelo fato da base ter a forma circular. Então, eu tenho duas bases em forma de círculo. No prisma, eu tenho, tipo assim, vários casos, né? Triângulo, hexágono, que a gente viu na nossa primeira aula. O cilindro não, é forma circular, a base, beleza? Como a base é circular, eu tenho aqui o primeiro elemento importante. Esse R aqui vai ser o raio da base, que é a distância do centro da base para a extremidade. Vai ser o raio, galera. E esse segmento bem aqui, ó, que pega as duas extremidades passando no centro, vai ser o diâmetro da base. Lembra, observação importante, o diâmetro ele tem a seguinte relação, ele é o dobro do raio, ou eu posso dizer que o raio do cilindro é a metade do diâmetro. Fica ligado nessa observação, porque tem questão que precisa do raio, mas ela dá o diâmetro. Aí o aluno tem que lembrar que o raio é metade. Tá, beleza, galera? Show de bola aqui os elementos? Agora aqui eu quero fazer uma observação. Se tu pegar essa base e projetar para baixo, essas duas bases coincidem. Elas coincidem. Quando isso acontecer, das bases coincidirem, quando tu faz a projeção de uma sobre a outra, você tem o cilindro reto. Então, aqui o primeiro caso é um exemplo de cilindro reto. Agora, galera, se tu pegar, por exemplo,
essa base aqui projetar para baixo, elas não coincidem. Não fica uma sobre a outra na projeção. Apesar de ter aqui a altura normal, né? Tá aqui a altura do cilindro, só que as bases não coincidem. Quando isso acontecer, o cilindro vai ser classificado como oblíquo. Então, eu tenho o cilindro reto, que é o primeiro caso, e eu tenho o cilindro oblíquo. Luan, o que mais cai na prova? O que cai, galera, é Enem, que aparece mesmo, carro-chefe, é o cilindro reto. Então, a partir de agora, o nosso foco vai ser no cilindro reto. Tá, beleza? Vamos lá, então. Avançando, aqui, observação, cilindro equilátero. Só ajeitar bem aqui, ó, rapidola, botar aqui a canetinha. Bem aqui foi engolido o R, ó. Bem aqui você tem o cilindro equilátero. Luan, o que eu tenho que saber do cilindro equilátero? Quando se fala em cilindro equilátero, tá aqui um cilindro, ó. Tá aqui as medidas importantes dele. Vamos colocar aqui, galera. Você tem aqui a altura, você tem aqui o diâmetro e você tem aqui o raio. Quando o cara fala na questão que o cilindro é equilátero, você tem que lembrar que o diâmetro vai ser igual à medida da altura. Não esquece disso. Se o cilindro for equilátero, é porque nesse cilindro o diâmetro tem a mesma medida da altura, ou você pode afirmar que a altura do cilindro vai ser o dobro do raio. Tá, beleza? Então, quando cair isso em prova, geralmente o cara só dá a altura. Aí ele fala que é cilindro equilátero, aí o aluno tem que saber quanto é que é o raio e quanto é que é o diâmetro. Então, eu preciso lembrar dessas duas relações. Então, fica ligado. Se aparecer em prova cilindro equilátero, a medida do diâmetro é igual à altura, ou a altura é o dobro do raio. Tá, beleza? Essa observação, galera? Show de bola? Vamos avançando? Ó, planificação. Assim como a gente viu no prisma, o cilindro também tem a planificação dele. A planificação é aquele processo da figura ser espacial e transformar numa figura plana. Então, tá aqui o cilindro, ó, bacana. Aí, imagina que eu fiz o corte aqui numa lata de leite moço, ó, fiz um cortezinho bem aqui. Aí, gera essa figura, ó. A região lateral do cilindro é um retângulo quando tu faz a planificação. E aqui você tem as duas bases circular. Beleza. Galera, se você olhar como aqui é base circular, aqui eu tenho o raio da base e aqui nessa base você também tem o raio dela, beleza? A altura do cilindro, que é esse tracinho bem aqui de vermelho que eu estou destacando, é a distância entre as duas bases, é a altura do cilindro, vai coincidir com a altura do retângulo na planificação. Concorda comigo? A altura do retângulo, ela coincide com a altura do cilindro. Agora, observa. Esse tracejado aqui, que é o contorno do círculo que forma a base, esse tracejado, se tu cortar, ele coincide com a base do retângulo. Então, o tracejado de preto, na verdade, é a base do retângulo. Mas, Luan, como é que eu faço para calcular o comprimento desse contorno do círculo, que é o comprimento da circunferência? Você faz isso aqui, ó, 2π vezes o raio. Se o comprimento da circunferência é 2πr, então aqui a base do retângulo vai ser 2πr. Então, na planificação do cilindro, a região lateral, que é um retângulo, a altura coincide com a altura do cilindro e a base é 2πr, que é o comprimento dessa circunferência aqui, que é o contorno da base. Beleza? Luan, o que eu tenho que saber calcular do cilindro? Vamos lá. 4 medidas: área da base, área lateral, área total e volume. Luan, como é que acha a área da base? Como ela é circular, a área da base vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Toda vez que você calcula a área de um círculo, é πr ao quadrado. Então, no caso da base do cilindro, que é circular, vai ser πr ao quadrado. Beleza? A área lateral não é um retângulo e a área de um retângulo não é base vezes altura. Então, olha lá, galera, a altura aqui é h e a base é 2πr. Então, como é que fica a área desse retângulo que forma a parte lateral do cilindro? Vai ser 2π vezes r vezes h, que é a altura do cilindro. Beleza? A área total, Luan,
eu tenho que a área total vai ser igual 2 vezes a área da base, que é circular, mais a área lateral. Beleza? Show de bola? Observa, garotinho. Tem duas aí, base, circular, e a área lateral. Como é que eu acho a área da base? πr ao quadrado. Como é que eu acho aqui a área lateral? 2πrh, beleza? E, por fim, o volume do cilindro você calcula da seguinte forma. Área da base vezes altura. Só que a área da base é fixa, um círculo. Então, tu pode dizer que é πr ao quadrado vezes altura. Então, galera, tá aqui o formulário que você precisa saber para resolver questão de cilindro na prova do Enem. A área da base, πr ao quadrado, só precisa do raio. A área lateral, 2πrh, precisa do raio e da altura. A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. E, por fim, aqui, o volume πr ao quadrado vezes a altura. Esse cara aqui tem uma incidência alta na prova, garotinho. Ele gosta de aparecer no Enem, então fica ligado no cilindro. Beleza? Esse aqui é o slide mais importante da aula. Bom, vamos fechar aqui a nossa aulinha de hoje, fazendo aí uma aplicação do cilindro. Luan, como é que ele cai na prova? Vamos lá. Tá aqui um exemplozinho bem básico. Vamos imaginar que nessa questãozinha aqui, ó, o raio do cilindro aqui da base vale 2 e a altura vale 10. Aí ele pergunta, letra A, quanto vale a área da base? Vamos lá. A área da base de um cilindro é πr ao quadrado. Aí, garotinho, olha para a figura. Quanto é que vale o raio? Vale 2. E a altura? Vale 10. Então, para calcular a área da base, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar e no lugar do raio eu vou colocar 2. Então, olha como fica. A área da base vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Pronto, meu garoto. Show de bola? Então, eu tenho aqui que a área da base vai ser igual a 2 ao quadrado, vai dar 4, vezes π. A unidade, como é área, centímetro quadrado. Beleza? Então, a área da base desse cilindro, 4π centímetro quadrado. Vamos imaginar também que a questão perguntou a área lateral, galera. Vamos lá? Luan, como é que calcula a área lateral? Muito fácil. 2π, slide anterior, vezes o raio, vezes a altura. Fechou? Raio vale 2, altura vale 10. Então, tu tem aqui que a área lateral vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 10. Show de bola, garotinho. Aí agora é só fazer essas continhas aqui, ó. 2π vezes 2 vezes 10 vai dar 40π, como é a área aqui, ó, centímetro quadrado. Bem tranquilo, né, garotinho? Bem tranquilão. Vamos imaginar também que a questão fez outra pergunta. A área total. Luan, como é que calcula a área total? 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base lateral já está calculada nos 2 itens anteriores. É só substituir, meu garoto. Então, olha, 2 vezes a área da base. 2 vezes 4π. Mais a área lateral. 40π. Já está calculado. Primeiro, faz a multiplicação. 2 vezes 4π vai dar 8π. Mais 40π. E para finalizar, a área total vai ser a soma. 8 mais 40 vai dar 48π centímetro quadrado. Bem tranquilo a área total, né, garotinho? Se eu tenho a área lateral e a área da base, a área total fica um abraço. E para fechar, vamos imaginar que a questão pediu o volume. Como é que calcula o volume, Luan? O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Raio e altura que eu preciso. Então, vamos lá. Vai ficar π vezes o raio, que é 2, ao quadrado, vezes a altura. Pronto. 2 ao quadrado vai dar 4. Opa, só trocar um número aqui, galera, rapidola. Rapidola. O H eu coloquei H.
já era para colocar o 10. Então tá aqui, ó. 2 ao quadrado vai dar 4π, só que a altura aqui, ó, é 10. Então fica 4π vezes 10, beleza? O volume vai ficar 4 vezes 10, vai dar 40π centímetro cúbico, que é volume. Fechou? Então tá aí um exemplozinho, né, para a gente aplicar essas fórmulas de cilindro que você precisa saber para a prova do Enem. Agora, para fechar aqui a nossa aula, bora pegar uma contextualizada, galera? Vamos pegar uma contextualizada? Olha só esse exemplo. Um cilindro circular reto, a gente já sabe o que é cilindro reto, circular reto. Possui diâmetro 4 e altura 10. O plano alfa perpendicular à seção meridiana, que passa pelos pontos B e a linha das bases, divide o cilindro em duas partes, conforme ilustra a imagem. O volume da parte do cilindro, compreendida entre o plano alfa e a base inferior é... Galera, ele quer esse volume aqui, ó, que está entre o plano alfa e a base inferior. Essa região de cinza. Então, ele não quer o volume total, ele quer apenas uma parte do volume. E fica fácil perceber que é a metade. Vamos lá. Ele quer o volume do cilindro. Luan, como é que calcula o volume de um cilindro? Π r ao quadrado vezes a altura. Quais são as informações que eu tenho? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, de amarelinho aqui para ficar melhor o destaque, ó. O diâmetro é 4 e a altura é 10. Então, ele me deu aí duas informações, o diâmetro e a altura. Então, bora lá. Bem aqui, ó, esse segmento aqui que representa o diâmetro vale 10 centímetros. E eu tenho aqui que a altura, perdão, o diâmetro é 4. Deixa eu só apagar aqui rapidola. Opa, show de bola. Ele falou que o diâmetro é 4 e que a altura aqui, galera, é 10 centímetros. Fechou? Mas lembra que para calcular o volume, eu preciso do raio. Se o diâmetro é 4, o raio vai ser metade aqui, ó. Então, o raio vale 2 centímetros. Fechou? Vamos lá. O volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 10. Só que eu quero a metade do volume. Então, você vai dividir por 2. Luan, por que esse 2 de roxo? Eu estou destacando que eu quero só a metade. Então, aqui o volume vai ser igual a π, 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 10, dividido por 2. Lá em cima vai dar 40π. Dividido por 2, tu vai ter que o volume vai dar 20π centímetro cúbico. Pronto, galera. Fica ligado nessas questões, que às vezes o aluno acha o volume total, só que o cara só quer uma parte do volume. No caso aqui foi a metade. Então, a alternativa correta, D de dado, beleza? É mais uma aulinha nossa aí na plataforma Vem Enem, virando estatística. Pega a apostila que está disponível, faz as questões e vamos para cima do Enem. Valeu!